Olá, gente. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Bendito seja Deus por esta palavra. Amados, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que o apóstolo Paulo estava na Ásia, quando ele ordenou que as pessoas chamassem os presbíteros da igreja de Éfeso. E Paulo, ali reunidos com os presbíteros, ele alertou que os presbíteros viessem observar, perceber, prestar atenção no exemplo que Paulo tinha dado para eles, o tempo que ele estava ali reunido a eles. Ele disse que ele tem sido humilde, ele tem servido a Deus com humildade, ele tem cumprido ali o chamado de Deus na vida dele, com lágrimas, com sofrimentos, com perseguições, porque a Bíblia diz que os judeus armavam ciladas para prender Paulo. Era Paulo ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus, ganhando almas para o reino de Deus. Paulo ajudando as pessoas ali a se salvarem. E os judeus torcendo contra. Os judeus ali não com a intenção maligna, querendo desviar Paulo do propósito que Deus tinha para a vida de Paulo. Queriam desviar Paulo do seu chamado, da visão que Deus tinha dado a Paulo. Aleluia. Mas Paulo diz que ele aprendeu a suportar o processo, aprendeu a suportar o sofrimento do seu chamado. Porque, amados, eu vejo que Paulo, ele estava convicto a ser obediente ao que Deus tinha confiado a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que ele se esforçava ali para pregar o evangelho de Deus, para que o evangelho de Deus ministrado ao coração das pessoas viesse gerar no coração das pessoas arrependimento dos pecados das pessoas. E elas viessem ali conhecer a Jesus, viessem a aprender de Deus através de Paulo, qual era a vontade de Deus para a vida delas, que a vontade do Senhor era de salvar elas, de tirar elas do abismo, de tirar elas ali do pecado e trazer um arrependimento para aquelas pessoas, trazer uma mudança de vida, uma transformação. Era esse o chamado de Deus para a vida de Paulo, de que ele trouxesse visão às pessoas, trouxesse um conhecimento às pessoas de qual é a vontade de Deus para a vida delas. Enquanto Paulo estava ali focado no chamado que Deus tinha para a vida dele, o apóstolo diz que as pessoas tentavam ali acabar com ele, prender ele, paralisar ele. Mas Paulo diz que aprendeu que a vida dele não era preciosa aos olhos dele mesmo. Glória a Jesus. E Paulo diz que ele recebeu do Senhor um ministério e ele aprendeu a dizer sim ao ministério que Deus tinha para a vida dele. E mesmo as pessoas ali querendo atrapalhar Paulo, querendo parar ele, ele não deixou ser paralisado pela má intenção humana, pela intenção do diabo que estava usando as pessoas ali para paralisar ele. Queridos, nós temos que ser como Paulo. Devemos pegar essa mesma visão de Paulo, receber essa mesma unção fortalecedora que Paulo recebeu de Deus, para que nós venhamos cumprir o propósito, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus. Então, Paulo disse que ele recebeu do Senhor graça. E a graça de Deus fez com que Paulo não parasse para considerar sua vida preciosa aos seus próprios olhos. Então, ele preferiu sofrer pelo evangelho. Sofrer para ajudar pessoas a se salvarem. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo estava na Ásia, dando esse exemplo de cristão. Mas Paulo diz que ele ia para Jerusalém.
ia sair dali e ia para Jerusalém. Não sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas o Espírito de Deus, fiel como ele é, tinha avisado a Paulo que quando ele chegasse em Jerusalém, cadeias esperavam por Paulo. Sofrimentos estavam esperando por Paulo quando ele chegasse lá. Mas ele diz, eu aprendi a não ter minha vida preciosa aos meus próprios olhos. Ou seja, Paulo está dizendo, eu aprendi a me render à voz de Deus. Eu aprendi a me doar para o que Deus quer de mim. E ali Paulo focou simplesmente no chamado que Deus tinha para ele. E mesmo as pessoas tentando parar ele, ele não se deixou ser paralisado. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. Eu aprendo muito com essa palavra, queridos. Graças a Deus. Eu aprendo nessa palavra que se a gente buscar de Deus essa unção fortalecedora, a gente não vai se acostumar, não vai aceitar ficar prostrado diante da vontade de pessoas que querem nos ver caídos, derrotados. Mas se a gente se fortalecer em Deus, certamente assim como Deus derramou essa unção poderosa sobre Paulo, Deus também vai derramar sobre nós. Essa unção poderosa de Deus, que só Deus tem para dar, para levantar o que está caído. A Bíblia diz que nós fomos ungidos por Deus para levantar o que está caído. Que Deus nos deu uma língua erudita para que nós tenhamos sempre uma palavra boa para trazer para as pessoas. Aleluia, graças a Deus. Então, a minha intenção em nome de Jesus, a minha oração nesse dia de hoje, é para que Deus derrame sobre mim, sobre você que me ouve, uma unção de fortalecimento, para que nós venhamos estar de pé diante do Deus Altíssimo, rendidos à vontade do Senhor, em obediência à voz de Deus, para nós cumprirmos o chamado, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Queridos, o nosso propósito, o nosso chamado aqui nessa terra tem que ser para ajudar alguém. Tem que ser para ajudar as pessoas a se salvar. O nosso chamado tem que servir para que a gente venha ajudar as pessoas a conhecer Deus. Nós temos que ter esse propósito no nosso coração de trazer pessoas ao conhecimento da verdade. Graças a Deus. Foi essa a intenção de Paulo. Foi esse o ministério que Deus confiou a Paulo. Abrir os olhos dos cegos. Trazer entendimento ao coração das pessoas. Graças a Deus. Ajudar pessoas a se salvarem. Muito boa e edificante essa palavra. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha também. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus.